Fizestes por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes. A Ele, ao nosso eterno Salvador, que entregou a sua vida por nós, que se tornou um pouco menor do que os anjos, suportando toda a ignomia. A Ele a nossa mais profunda gratidão. Eu falarei um pouco, editarei os 2 estudos, falando sobre um dos mais importantes mandamentos que estão sendo esquecidos. Os mandamentos estão sendo esquecidos. E este mandamento está sendo desprezado pelos filhos, e devido a esse desprezo, a desobediência a este mandamento, os filhos têm pagado um preço altíssimo. Deixa aí preparado o seu copo com água, para que no final possamos participarmos desta bênção. Os mandamentos não devem ser pregados, mas obedecidos, praticados por cada um de nós. É uma prova que os mandamentos estão em vigor, porque eles saíram do lado de fora e passaram para o lado de dentro. Está na nossa mente e no nosso coração. Hebreus 10, 15 e 16. Não devemos sair por aí dando uma de santos, cobrando a guarda dos mandamentos das pessoas, apenas relembrando a obediência a esse 5º mandamento, que tem levado à derrocada, o fracasso de milhões de filhos. No livro de Êxodo 20, exaltado seja a santidade da sua presença, meu Senhor. Glórias e honra seja dado ao Cordeiro que se entregou por nós. Êxodo 20, no versículo 12, ali diz a palavra: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias de vida na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá, nos dá. A desobediência a este mandamento tem sido a derrocada de milhões de filhos. Muitos têm saído por não ouvirem os conselhos dos seus pais e não têm voltado. Muitos estão sofrendo em um leito de dor. Outros estão pagando um preço altíssimo por causa da desobediência a esse mandamento. E aí, vejam, senhores, este 5º mandamento é único com promessas. Estas promessas estão em vigor. Elas vigoram na vida dos obedientes. Não pensam, senhores, filhos, nós, que ao descartarem os nossos pais, ao desobedecerem, ao não honrarem,
Quem está perdendo as bênçãos somos nós, são os filhos. Quem sabe tem uma família, preza mais pela sua família do que pelos seus pais, e quem está perdendo as bênçãos da promessa são os filhos. Então não pensam, senhores, nós que ao descartarmos, ao desprezarmos, a não procurar os nossos pais para conversar, não ligarmos para eles, não preocuparmos com eles, nós, os filhos, é que perdem as bênçãos. Não sou eu que estou falando, está na palavra. E entendam, senhores, esta promessa, estas promessas, o Senhor não disse: se eu for cristão e os meus pais não forem, eu não devo honrá-los, não devo obedecê-los. Muitos têm interpretado esse versículo totalmente errado. Lucas 8:21, onde fala que Cristo falando: o meu pai, os meus irmãos são aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Interpretam totalmente errado. E vejam, senhores, esquecem do 5º mandamento. Este versículo não pode estar em contradição, desamonar o 5º mandamento. A obediência dos filhos para com seus pais, a honra, é indiferente do seu credo religioso. E aí vejam, senhores, não é porque eu fui para a igreja, aceitei o evangelho, meus pais não aceitaram, que eu não devo honrá-los. Isto está sendo pregado dentro de muitas igrejas. Eu fazendo programa de rádio não falei, porque isso cabe processo. Não posso falar aqui no canal, porque podem processar o canal e eu não tenho dinheiro para pagar processo. Falar o nome das igrejas, dos ministérios que têm afastado os filhos dos seus pais por causa desta falsa interpretação. Filhos se ausentam dos pais, não os procuram para ouvir um conselho, para saberem como eles estão, os abandonam totalmente. Muitos, por causa desta falsa interpretação desse versículo. E reprisando, Senhor na sua palavra não fala que se os meus pais não conhecerem o evangelho e eu conhecer, eu não devo honrá-los. Pelo contrário, os filhos que conhecem o evangelho e os pais não conhecem, devem honrar os seus pais ainda mais. Quando eu aceitei o evangelho, minha mãe, espírita por muito tempo,
durante todo o tempo que a minha mãe não aceitou o Evangelho, eu honrei, obedeci, visitei, procurei dar o meu melhor para os meus pais. E vejam, senhores, os filhos que têm desonrado seus pais, ausentado dos seus pais, por causa desta falsa interpretação deste versículo. Quem tem perdido as bênçãos são eles, não são seus pais. E aí o senhor, senhora, e quem sabe tem pais vivos, acreditam. Ao não honrar os nossos pais, nós é que perdemos as bênçãos. Porque está escrito na palavra: honra teu pai e a tua mãe, para que o Senhor, nosso Deus, prolongue os nossos dias. E este prolongar os nossos dias são bênçãos para a vida daqueles que honram os seus pais. Como? Traduzindo: honra os seus pais, obedeça-os, cuide dos seus pais, que eu abençoarei vocês com o melhor, prolongarei os dias de vida, senhores, darei saúde, senhores serão bem-aventurados. E aí, compreenda, senhores, compreendamos nós, ao desobedecermos este mandamento, perdemos as bênçãos. É uma prova cabal que este mandamento está em vigor, que milhões e milhões de filhos têm saído, não obedecido seus pais, não ouvido seus pais, e não têm voltado. Muitos milhões estão no leito de dor, pagando pela desobediência que desobedeceram seus pais. Muitos estão pagando um preço altíssimo por causa que desobedeceram seus pais. E aí, compreendam, senhores, isto precisaria ser falado, pregado dentro das igrejas, todas as mídias, que aos filhos desonrarem os seus pais, eles é que perdem as bênçãos. Se os senhores têm pais vivos, não liga para eles, não visita-os, não procura conversar com eles, não se preocupa com eles, senhores, nós é que perdemos as bênçãos. Porque está escrito na palavra: estas bênçãos não retrocedem. Eu admiro muitos filhos que têm ido cursar esta teologia, e muitos chegam dentro das igrejas, eles se ausentam dos pais, muitos não ligam, dificilmente ligam para os seus pais para saberem como eles estão, abandonam-os totalmente. Eu conheço muitos ministérios aí que, aos filhos se cursarem esta falsa teologia, eles abandonam totalmente os seus pais e nem ligam, pela falsa interpretação desse versículo. Minha mãe e meus pais são aqueles que praticam a palavra de Deus. Eles não compreendem, não sabem esta interpretação. Esta interpretação, este versículo, não desabona, não neutraliza o quinto mandamento. Então,
a nossa obediência, honrar os nossos pais, é indiferente da fé que eles professam. É indiferente da fé que eles têm. E muitos, ao chegarem dentro das igrejas, após cursar essa teologia, chega cobrando o dízimo até dos seus pais. E aí os senhores poderiam me perguntar por quê? Olha, se a cobrança de dízimo ela é errada até para outros, quanto mais o pastor cobrar dos seus pais. Então, vejam, senhores, compreendam, senhores, por causa da falsa interpretação desse versículo, Lucas 8, 21. Muitos filhos, mesmo dentro das igrejas, têm pagado um preço altíssimo, irão pagar, irão sofrer as consequências. Porque este quinto mandamento, ele não retrocede. Está escrito. É uma prova que ele está em vigor, porque ele saiu do lado de fora. Do lado de fora, ele não tinha tanto valor como dentro. Ninguém vai passar por inocente por não honrar seus pais, por não prestarem obediência aos seus pais. Então, senhores que têm pais vivos, ao não honrarem os pais, ao não procurá-los, a não dar o melhor para eles, a não cuidar deles, senhores, nós é que perdemos as bênçãos ao desobedecermos este quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que o Senhor nos abençoe. Seremos bem-aventurados, felizes, prósperos. E aí vejam, senhores, já não se ouve mais falar nessa obediência nas escolas. A gente põe um filho na escola e ele aprende mais a desonrar os seus pais do que mesmo honrá-los. Quando vão para a faculdade, a mesma coisa. Então vejam, senhores, os nossos filhos estão sendo educados para colocarem os seus pais nos asilos, nos albergues, a não honrá-los na sua velhice, não prestar obediência a eles, não cuidar destes. Os nossos filhos estão sendo educados para descartar os seus pais totalmente na sua tenra idade. E eu falarei no próximo estudo sobre o que é honrar os nossos pais para serem prolongados os dias de vida na terra que o Senhor nos promete dar. Então, Senhor, Senhora, nós que temos pais vivos, ao desonrar, ao abandonar os nossos pais, os filhos é que perdem, porque está escrito na palavra: ao honrar os nossos pais, o Senhor nos cobre com as suas bênçãos. E quando nós desonramos os nossos pais, nós perdemos as bênçãos. E aí prestem atenção, senhores. Se todos nos amaldiçoarem e o Senhor nos abençoar, o que vale é a bênção do Senhor. Se todos abençoarem, mas o Senhor não conformar com a bênção,
confirmar a bênção, não estamos abençoados. Então, compreendam, senhores, aos filhos desobedecerem os seus pais, desonrarem os seus pais, não procurar os seus pais, não chegar aos seus pais, eles é que perdem as bênçãos do nosso Criador. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Aqueles que beberem, recebam bênçãos em abundância para a glória do seu nome. Vamos participar. Vamos fazer a oração da limpeza espiritual. As portas abertas. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, com a tua bênção, com o teu poder. Coloque nas mãos desse homem, desta mulher, o teu poder, para a glória da sua presença. Coloque as mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e crê, meu Pai. Exaltado seja a santidade da sua presença. Toque na vida desse homem, desta mulher, desta família com o teu poder, meu Pai. Na autoridade que tem posto em minha vida, eu digo que o mal caia por terra na autoridade que há na glória do Senhor. Passa com fogo do Espírito, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, para a glória do seu nome. Repita comigo: na glória que há no nome do Senhor, na grandeza do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, tira suas mãos com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a prosperidade, a companhia do Senhor no seu viver diário, para a glória do seu nome. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se você quer, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família, com a tua proteção, meu Pai, com a grandeza do Santo Espírito, que nós possamos continuarmos firmes na sua proteção, para a glória do seu santo nome. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.